abençoe. Vocês sabem que o próximo sábado é o dia de entregar feirinhas aos idosos. E nós estamos precisando de muita coisa. Eu gosto de pedir e gosto de receber, mas fico mais feliz quando eu vejo a fisionomia de um idoso recebendo sua feirinha. Com certeza vocês não faltarão. Que Jesus abençoe a todos e muita paz. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, essa iniciativa da nossa Casa Espírita Prozebem. E para darmos início, vamos ler aqui uma mensagem do livro Pai Nosso pelo Espírito Meimei, que nos diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria de acordo com a tua lei. Para darmos início, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, elevá-los ao alto, pedir a instrução da espiritualidade amiga que nos acompanha, nos assiste, que possa nos intuir nos esclarecimentos das palavras do Evangelho, pelos ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos nos concedidas nessa vida, pelas alegrias, pelas dificuldades, pela saúde, pelas mazelas. Agradecer, Senhor, pelo alimento à nossa mesa. Te pedimos, Senhor, tende piedade e misericórdia daqueles nossos irmãos que padecem leitos de hospitais, por aqueles irmãos que irão dormir, Senhor, sem o abrigo, sem um alimento. Fortalece em Ti, fortalece nesses irmãos, Senhor, a fé, a coragem, a confiança. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. E para darmos início ao nosso Evangelho, hoje eu trouxe aqui para a gente o item 16, do capítulo 3, que fala sobre há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí o item 16, ele fala sobre os mundos regeneradores. E quem nos traz aqui os esclarecimentos é Santo Agostinho, Paris, 1862. E Santo Agostinho ele começa nos dizendo o seguinte: entre essas estrelas que cintilam na abóbada da azulada, quantas delas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Nós já falamos aqui em outra oportunidade de Evangelho sobre esses mundos, que ele nos cita aqui, mais infelizes, Nós sabemos que tem os mundos primitivos, os mundos de expiações e de prova, e aí a gente vai falar hoje sobre os mundos regeneradores. E aí ele continua: cada turbilhão planetário girando no espaço em torno de um centro comum,
arrasta consigo mundos primitivos de provas de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma ela é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesmo, na posse do seu livre-arbítrio. Os mundos primitivos. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem, mas aí existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que de encarnações em encarnações eles podem fazer-se novamente dignas da glória que foram destinadas, os mundos de provas e expiações. E aí, os mundos que nós vamos comentar hoje, os mundos regeneradores, eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que ela se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nós, sabemos que estamos passando por um momento de transição planetária. Existe, inclusive, um livro de Divaldo Franco que fala justamente sobre esse momento de transição. A gente ouve falar muito, que esse momento de transição seria através de catástrofes, de grandes desastres, mas, na verdade, o que a doutrina ela nos esclarece é que justamente essa transição ela já está acontecendo e ela vai acontecer de uma maneira moral. Não serão essas grandes transições no sentido material que irão ocorrer. O que irá acontecer é essa renovação dos espíritos que habitam o nosso planeta. Então, se hoje nós temos um mundo de provas e expiações, onde existe a permanência, em sua maioria, do mal, vamos dizer assim, onde os espíritos ainda estão mais próximos, mais apegados, onde a matéria, onde as vicissitudes, elas ainda prevalecem. Quando nós estivermos realmente já num planeta onde nós podemos dizer que são mundos regenerados, onde a prevalência do bem ela é mais constante, onde, como ele nos diz aqui, o amor ele vai prevalecer, onde as chagas da humanidade, o orgulho, a vaidade, deixarão de existir para prevalecer, por mais que ainda existam algumas imperfeições, no nosso espírito, na nossa alma, a prevalência será mais do bem. E aí ele continua, nesses mundos, ou seja, os mundos regeneradores, contudo, ainda não vai existir a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ele ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Então, a gente não sabe que mesmo espíritos mais puros, mais puros não, mas espíritos com um pouco mais de perfeição do que nós, eles ainda podem vir a sucumbir em algumas provações, diferentemente daqueles espíritos já angélicos, aqueles espíritos puros, aqueles espíritos crísticos, como Jesus, um exemplo. Eles não têm mais, eles são tão perfeitos que eles não conseguem cair nessas tentações, nessas coisas materiais que nós ainda, por tantas vezes, hoje, então, nesse mundo, quase que diariamente, a gente ainda, às vezes, tropeça, nessas chagas, nesses calcanhares de Aquiles que ainda nos perseguem, que ainda são difíceis para nós, para trabalhar. E aí ele continua ainda. Ainda tem provas a sofrer, mas estas
não se revestem das pungentes angústias da expiação, né? Comparados à terra, esses mundos eles são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade que se expandem do seu seio. Então, nesses mundos, né, mais felizes, como ele nos diz aqui, comparados à Terra, o que vai ser o nosso foco? O que é que vai prevalecer, né, como objetivo para nós nesses mundos? É a gente se aproximar de Deus, né? Não é mais as coisas materiais como a gente tem hoje, mas o que a gente vai focar, que vai ser necessário, é a gente trabalhar e melhorar justamente o lado espiritual. Então, a gente não vai ter mais essa parte do sofrimento através das expiações. A gente vai procurar amadurecer mais os sentimentos que nos unem, que nos ligam ao Cristo, aos seus ensinamentos, a tentarmos ser pelo menos um pouco, né, nesse caminho aí que vai nos levar também a nos tornarmos um dia esses espíritos mais perfeitos, elevados e a habitarmos esses mundos mais felizes. Ele mesmo nos diz aqui, Santo Agostinho, que nesses mundos nós somos menos absorvidos pelas coisas materiais. Se nós pararmos para refletir hoje, quanto do nosso tempo, das nossas preocupações, das nossas angústias, dos nossos problemas estão relacionados às nossas coisas materiais, né? Ao ter, ao possuir, né? Quantas contas ficam ali passando na nossa cabeça, como é que eu vou pagar, como é que eu não vou pagar, né? As nossas preocupações em obter, em adquirir determinadas coisas que vão ficar, que vão permanecer, que vão, né, perecer aqui nesse mundo. A gente não foca, a gente não se dedica, a gente não gasta o nosso tempo pensando nas coisas espirituais, como a gente se dedica e despende energia com as coisas materiais. Quando a gente passar para esses mundos regenerados, nesses mundos de regeneração, a gente vai focar mais nesse lado espiritual. É isso que vai prevalecer em nós, esses sentimentos que vão aflorar, que a gente vai precisar deixar que prevaleçam. E aí ele continua. Não é mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sob os aromas do amor e da caridade. Então, se hoje nós temos como lema, fora da caridade não há salvação, o que é que vai prevalecer nesses mundos? O amor e a caridade. Se esse é o nosso caminho, se é fora da caridade que a gente não tem a salvação, a gente tem que insistir aonde? Na caridade, no amor, e é justamente isso que vai prevalecer em mundos mais evoluídos, mundos um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais evoluídos, um pouco melhores do que o que hoje nós habitamos. E aí ele continua, mas nesses mundos o homem ainda é falível, porque a gente deve lembrar que ainda não alcançamos a perfeição. Por mais que esses mundos sejam um pouquinho melhores do que os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, ainda não são os mundos felizes. E o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele, ou seja, ainda existe um pouquinho do mal. Ele não prevalece, como nos mundos de provas e expiações, onde esse lado ele ainda na humanidade, nos espíritos que habitam os mundos de provas e expiações ainda prevalece. Nos mundos regeneradores, a prevalência do bem, é maior do que a prevalência do mal.
certo? Mas ainda existe. E se existe, é porque existe chance de falir, de falência, certo? Então, não avançar é recuar. Se ele não estiver firme no caminho do bem, nos seus propósitos, no que é o certo, no caminho a seguir, o que é que pode acontecer? Aquele espírito ele pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóboda azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que o mundo regenerador vos abra o seu seio, após a expiação na terra. Então, se a gente não persistir, se a gente não insistir em fortalecer, né, hoje o que nós temos ainda a nos melhorar, né, o que nós temos ainda a espiar, que a gente possa ver tudo isso como oportunidade de aprendizado, de crescimento moral, espiritual, porque tudo isso vai nos servir para nos tornarmos espíritos mais fortes, se lá na frente, nos regeneradores, a gente, por algum acaso, a gente sucumbir em algum momento. Se algum acontecimento fizer com que a gente fraqueje, que a gente perca um pouco essa nossa fé, essa nossa fortaleza, e que a gente não sucumba, certo? Que a gente aproveite as oportunidades diárias que nós temos, seja através das nossas provas, das nossas expiações, né, das nossas dificuldades diárias, que a gente veja e enxergue toda dificuldade como uma maneira de crescer, de aprender, né, seja em casa, né, se a gente tem algo que desperta em nós ainda sentimentos que nos prendem realmente, nos classificam ainda como pertencentes a esse mundo, que a gente reconheça aquilo e que a gente tenha a humildade para trabalhar aquilo ali, ok? Eu reconheço isso em mim. E qual é a melhor maneira? É o próprio Santo Agostinho que nos diz, né, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, no autoconhecimento, né, através daquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo, de um antigo filósofo, né, ele é a melhor maneira, porque só assim a gente vai conseguir transformar. Para a gente transformar o que a gente precisa o quê? Reconhecer, ver que aquilo ainda existe dentro de nós. Tá certo? Então, essa foi a nossa reflexão sobre os mundos regeneradores, mundo, né, que irá se transformar esse nosso planeta Terra. E lembrando que aqui irão permanecer aqueles espíritos que realmente acompanharem esse progresso, essa evolução no planeta Terra. E para a gente finalizar, eu vou ler aqui uma oração do Espírito José Silveiro Horta, que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, Psicografia de Chico Xavier. E ele nos diz assim: perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feita na luz, no carinho. Que assim seja, meus irmãos, fiquem todos com Deus e até o próximo Evangelho no Lar.